Glória a Deus. Obrigado, irmãs. Obrigado, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos a esse lugar. Também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu aproveito esse momento para já convidar as crianças aqui presentes a saírem para a divisão que haverá agora para elas. E enquanto elas saem, eu aproveito para lembrar a igreja que amanhã a Paloma está dando 2 avisos muito importantes. Primeiro é que amanhã à tarde haverá uma preparação para a EBF que vai acontecer. Então, se você está disposto a ajudar, se você está disposta a ajudar, então você procura a Paloma ou então a irmã Rafa, tá bom? Amanhã à tarde, aqui na igreja, segunda-feira, haverá um tempo de preparação para a EBF que começa quarta. Será então quarta, quinta e sexta à tarde, de 2h30 às 5, tá bom? Então você esteja orando e também trazendo as crianças, seus filhos, seus netos, conhecidos, para que eles possam ouvir a palavra que leva para o céu. Não há nada mais importante, nunca houve e nunca haverá, do que ouvirmos a palavra, e as crianças também necessitam ouvir a palavra de Deus. Então, quarta-feira começa a EBF, serão 3 dias, quarta, quinta e sexta. Lembrando também que no próximo domingo pela manhã, Vinícius acabou de me confirmar, nós estaremos iniciando as aulas preparatórias para o batismo. Então, alguns irmãos têm tomado decisões e ainda não foram batizados. Essa vai ser a oportunidade de tirar dúvidas, de poderem se preparar para descerem as águas em breve, tá bom? Então, domingo pela manhã, durante o culto das primícias, culto matinal, nós estaremos tendo uma sala separada de preparação para o batismo. Amém? Aplaudo o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno. Nessa noite eu quero meditar com vocês sobre uma característica pouco falada do amor do nosso Deus. Porque eu acredito que se eu saísse por aí perguntando quem acredita no amor do Senhor, a minha convicção é que a maioria das pessoas diria que acredita. Sim, eu acredito no amor de Deus. Porém, a minha dúvida é, em qual tipo de amor as pessoas estão acreditando? Em qual tipo de amor de Deus as pessoas têm acreditado? Será que é no amor de Deus que a Bíblia mostra? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Deixa eu explicar. Há quem acredite que o amor de Deus é um amor que não espera resposta daqueles a quem Ele ama. Há quem acredite que Deus ama as pessoas, Deus ama o ser humano, sem esperar resposta, sem esperar nada em troca do ser humano. Existe até uma música muito conhecida que às vezes nós cantamos aqui na igreja, cuja letra diz assim: que amor é este, graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Mas será que é exatamente assim que o amor de Deus é? Será que Deus nos ama sem esperar nada da nossa parte em retorno a Ele? Será que é assim o amor de Deus por nós? Será que é esse amor que a Bíblia mostra em relação a nós, seres humanos? Se não, como é que o amor de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida? É sobre isso que eu quero meditar com você. E para isso eu te convido a abrir a palavra de Deus em uma das passagens mais carregadas de amor de todo o Antigo Testamento. Estou falando de Isaías, capítulo de número 5. Isaías, capítulo de número 5, versos de 1 a 7. Isaías fica um pouco depois de Salmos. Salmos fica no meio da Bíblia, Isaías fica um pouco depois. É um livro
de 66 capítulos. E nós temos meditado em algumas passagens de Isaías nesse mês de julho, em nossos domingos à noite. E os versos nos quais nós vamos meditar, amados, falando de amor, amados, amadas, eles vão falar sobre a vinha, sobre uma vinha. E não é uma vinha qualquer, é a vinha do Senhor dos exércitos. A vinha do Senhor dos exércitos. E a primeira coisa que nós encontramos aqui, acerca dela, é o cântico de Isaías. Isaías era cantor, e ele tem aqui um cântico sobre a vinha do Senhor. Versos 1 e 2, acompanha comigo. Isaías capítulo 5, versos 1 e 2. Ainda em espírito de adoração, de cânticos, Isaías 5, 1 e 2 dizem: agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Oremos. Pai amado e Pai querido, queremos mais uma vez, Senhor, entrar em Tua santa presença para nos apresentarmos a Ti, Senhor. Nós já Te entregamos os nossos louvores por meio de cânticos, mas não queremos parar, Senhor, de nos entregarmos ao Senhor. Agora nós queremos continuar nos consagrando a Ti, por meio da nossa audição, por meio da nossa atenção, por meio da nossa reverência, a Tua palavra, que agora está sendo pregada, Senhor. Por pessoas imperfeitas, sim, ela sempre é, mas é a Tua palavra, Pai. Nós queremos dar ouvidos a ela agora, pedindo, suplicando, implorando, que o Senhor tenha misericórdia de nós, toque em nosso coração e não nos deixe sair daqui como nós entramos. Que haja, Senhor, mudança em nós, naquilo que o Senhor quer, que a mudança seja feita. Eu já quero agradecer, Pai, por cada vida, para a qual eu vou ter o privilégio agora, Senhor, de compartilhar aquilo que primeiramente o Senhor colocou em meu coração, Pai. Aquilo que primeiramente o Senhor falou a mim, que o Senhor também fale a cada um deles. Pois tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu não sei, amigos, se vocês perceberam, mas nesses dois versículos que nós acabamos de ler, nós encontramos uma diferença gritante entre algo que um senhor de vinha faz pela sua vinha e aquilo que a vinha retorna para ele. É uma diferença enorme, uma diferença gigantesca entre aquilo que o dono da vinha faz por ela, pelo cuidado que ele tem com ela, e aquilo que ela retorna para ele. Primeiramente, perceba como o dono da vinha é chamado, aqui no verso de número 1. É Isaías quem está escrevendo, e ele diz: eu vou cantar um cântico ao meu amado, sobre a vinha do meu amado. E ele diz o meu amado pela terceira vez. Ou seja, em um só versículo, o dono da vinha é chamado 3 vezes de meu amado, meu amado, meu amado. E aqui nós já começamos a suspeitar quem esse dono da vinha é. Porque quem merece mais amor do que o nosso Deus? Quem é aquele digno de ser amado 3 vezes? Quem merece mais amor de nós do que o nosso Senhor,
do que o nosso Salvador. Sim, ele merece ser amado. A pergunta é: será que ele tem sido amado por mim? Será que ele tem sido amado por você? Ou será que nós temos falhado em nosso amor para com ele? Prosseguindo, Isaías diz o que o amado dele fez pela sua vinha. Primeiro, ele a colocou em um outeiro fertilíssimo. Olha o cuidado do dono da vinha. Ele não apenas é amado, mas ele ama a sua vinha. Um outeiro é um monte, é um lugar alto, é um lugar mais difícil dos animais acessarem. E é lá que ele coloca a vinha. E não é em um monte qualquer. Ele diz, é em um monte fertilíssimo. Era um monte que trazia capacidade àquela vinha de poder dar frutos, de poder frutificar. Depois ele diz que o dono da vinha assachou. Não sei como é que está na sua versão, se for diferente da minha, mas sachar significa cavar ao redor. Isso era feito para que pudessem ser retiradas as ervas daninhas ali da proximidade daquela vinha. Ele sachou a vinha, olha o cuidado dele. Depois ele limpou das pedras. Depois diz que ele colocou das melhores vides. Ele escolheu os melhores ramos para poder plantar naquela vinha. Depois o texto diz que ele edificou uma torre de vigilância, uma torre de proteção. E por fim, ele abriu um lagar. Um lagar era onde as uvas seriam espremidas e dali o suco seria feito. Não faltaram cuidados para aquela vinha. Não faltou zelo daquele homem. Não faltou o amor dele para com a vinha que ele edificou, para com a vinha que ele plantou. Porém, o que foi que aquela vinha trouxe para aquele homem? Com tanto cuidado, era natural, como o texto diz, que ele esperasse que desse uvas boas. Porque qual é o viticultor? Qual é o viticultor que vai ter trabalho com uma plantação? Que vai investir naquela plantação tempo, esforço, dinheiro? E não vai esperar que ela traga uvas boas, que ela traga uvas doces, que fossem boas para se vender. Qualquer pessoa que cuida de animais, para vender animais, vai esperar que as crias dos animais sejam boas para venda, que os animais nasçam saudáveis. Quem trabalha com plantação também teve cuidado, teve amor com a plantação, então é normal que espere bons frutos. Porém, o texto diz que ao invés de uvas boas, o que foi que aquela vinha produziu? Qual foi o fruto que aquela vinha trouxe ao dono dela? O texto diz que ela deu uvas bravas. Uvas bravas eram uvas impróprias para uso. Tem até um sentido de com mau cheiro. Uvas que cheiravam mal, uvas podres. Uvas que não poderiam ser usadas, não poderiam ser comidas, não poderiam ser vendidas. Então aqui nós vemos uma disparidade gigantesca, enorme, sobre todo o amor que aquele homem tem por uma vinha e o retorno ruim que ela dá para ele. E sabe o que é que isso ilustra? Isso ilustra exatamente a disparidade que existe entre o amor de Deus por nós e o nosso amor a Ele. Existe uma distância muito grande, infelizmente, entre o amor, entre o cuidado que Deus tem tido por nós, seres humanos, e em contrapartida, o fraco amor, o frio amor
que muitas vezes nós entregamos ao nosso Deus. Deus tem nos amado, sim ou não? Deus tem nos abençoado, sim ou não? Apesar de não sermos o povo de Israel daquela época para quem Isaías escreveu, Deus tem demonstrado o seu amor para comigo e para contigo também. Deus tem demonstrado da sua proteção. Deus tem demonstrado do seu cuidado. Deus tem derramado bênçãos na minha vida e na sua vida. Quem concorda com isso? Quem concorda que tem sido abençoado pelo Senhor? Quem concorda que está aqui essa noite porque Deus tem sido amoroso para com você? Agora continua sendo sincero. Assim como nós admitimos que Deus tem derramado amor sobre nós. Mas e nós para com Deus? Como é que eu e você, e eu me incluo nisso, e eu me envergonho com isso, como é que nós temos retribuído ao grandioso amor que Deus tem tido por nós? Deus nos ama, Deus nos protege, Deus cuida de nós, Deus se revela para nós. E muitas vezes, nós retribuímos ao amor de Deus com ingratidão. Nem sequer agradecemos a Ele. Às vezes nos alimentamos e quando vamos lembrar de orar, o prato já está vazio. Muitas vezes nós retribuímos ao amor de Deus com incredulidade. Nem sequer acreditamos que foi Ele que nos deu algo. Nós duvidamos, será que foi de Deus mesmo ou não? Muitas vezes nós retribuímos ao cuidado de Deus por nós, sabe com o quê? Com murmuração. Não vemos o que Deus tem feito e só o que Ele não tem. Reclamamos do que temos, reclamamos do que não temos, reclamamos do que Deus faz, reclamamos do que Deus não faz. Muitas vezes nós retribuímos ao amor de Deus, sabe com o quê? Com indiferença. Deus se declara para mim e para você, e muitas vezes nós bocejamos para as declarações de amor de Deus por nós, para os avisos de Deus por nós. Nós não ligamos, nós não prestamos atenção, somos indiferentes, somos frios ao amor do Senhor para conosco. Muitas vezes Deus demonstra amor por nós e nós retribuímos com preguiça. Preguiça de adorar a Ele, preguiça de servir a Ele, preguiça de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Ou seja, nós retribuímos o amor de Deus com o contrário do que Ele merece. Com o contrário daquilo que Ele espera de cada um de nós. Estou mentindo, igreja? Que Deus esteja tocando o meu coração, que Deus esteja tocando o teu coração. Porque muitas vezes, estava pensando sobre isso hoje, é muito fácil nós nos chatearmos com a ingratidão de alguém contra nós. A gente ajuda uma pessoa, a gente diz palavras que a pessoa precisa ouvir, a gente às vezes até ajuda materialmente. E aí a pessoa vira as costas para mim e para você. Já aconteceu isso com você? Acontece com cada um de nós. E aí nós ficamos chateados com essa pessoa. Sabe o que foi que eu pensei hoje? Mas espera aí. E será que eu não estou fazendo isso com alguém também não, hein? Porque às vezes a gente fica chateado com alguém que é ingrato para conosco. Mas às vezes a gente não percebe. E não se pergunta, será que nós também não estamos sendo ingratos com alguém? Será que nós não estamos magoando alguém? Será que nós não estamos ferindo o coração de alguém, assim como alguém está ferindo o nosso coração?
Porque não é sempre, eu não estou dizendo que é sempre. Mas muitas vezes, nós só colhemos uma parte do que nós plantamos. Nós colhemos ingratidão porque, em certa medida, nós também estamos sendo ingratos com os outros. E nem percebemos isso. Então hoje eu pensei, ao invés de olhar para a ingratidão de alguém contra mim, eu tenho que me vigiar. Eu tenho que me policiar para saber se eu não estou sendo ingrato com os outros. Porque às vezes é algo que nós plantamos e também é algo que nós colhemos. Mas aí eu pergunto, o que é que Deus fez de mal contra nós, para nós retribuirmos a Ele com ingratidão? Porque às vezes nós somos ingratos com os outros e os outros são ingratos para conosco. Mas Deus, o que é que Ele tem feito de ruim para mim e para você? O que é que Ele tem feito de mal? Que plantação ruim Deus tem feito para colher? Plantação ruim de mim e de você. Deus só tem feito bem a mim e a você. Deus só tem me amado, Deus só tem te amado. Ele não merece nenhuma ingratidão, não merece nenhuma indiferença, Deus não merece nenhuma frieza de mim e de você. Porque Ele não tem feito nada para merecer isso da minha parte e da sua parte. Então aqui nós vemos Isaías cantando um cântico sobre o povo de Israel, que recebeu o amor de Deus, que recebeu o cuidado de Deus, mas que retribuiu com o mal. E quer saber de uma coisa? Apesar disso aqui ter sido escrito acerca de Israel, se aplica também a mim e a você, brasileiros, essa noite. Sabe por quê? Porque Deus tem nos abençoado, por exemplo, com a liberdade de adorar a Ele. Adorar a Deus é ou não é uma bênção, igreja? A liberdade de adorar a Deus é ou não é uma bênção, igreja? Tem país que não tem a liberdade que nós estamos tendo agora, sabia? Aí como é que a gente retribui? Passando o culto com a boca fechada. Deus nos dá a liberdade de congregar, de nos reunirmos com os nossos irmãos. E como é bom nós congregarmos. É ou não é uma bênção, igreja, congregar? E como é que a gente retribui a Deus? Congregando bem menos do que nós poderíamos. Deixando que qualquer coisa nos impeça de nos reunirmos com os nossos irmãos. Deus nos dá a liberdade de vir aos cultos. Deus nos abençoa com o nosso sustento. E como é que nós retribuímos a Deus? Não temos nada para contribuir com a obra dele. Deus nos abençoa com a Bíblia na nossa própria língua, no nosso próprio idioma. E como é que nós retribuímos a esse amor de Deus? Nós deixamos a nossa Bíblia fechada na nossa casa durante a semana inteira. É assim que nós retribuímos ao cuidado de Deus por nós, porque é essa palavra aqui que leva a gente para o céu. É essa palavra aqui que me transforma, que te liberta dos vícios. A gente recebe e guarda na nossa casa. Deus nos abençoa com celular, com internet, que gerações passadas nem sonharam em ter, é só tocar. E a gente usa o celular para se afastar dele, para pecar contra ele, para desobedecer a ele. O que Isaías canta aqui acerca do seu povo
se aplica a toda a raça humana, se aplica a todos nós, especialmente nós que somos povo de Deus. Nós não temos retribuído todo o amor que o Senhor tem tido por nós. Então até aqui Isaías canta em nome do seu amado. Mas não pensa que o amado de Isaías não tem voz, porque é ele que fala agora. E ele fala através de perguntas. Olha o verso 3 e o verso 4 comigo. Isaías 5, 3 e 4 diz: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Eita, mas nós somos tão falhos, mas tão falhos, que até quando a gente falha, a gente procura culpado. Ao invés de admitir o nosso erro, ao invés de admitir eu errei, eu pequei, não, a gente procura ainda culpado para nos desculpar dos nossos erros. É ou não é assim, igreja? Procuramos culpados nos seres humanos, não, foi a minha esposa, não, foi o meu patrão, não, foi aquele meu filho, eu saio do sério por causa do meu filho, não, foi aquela mulher que o diabo colocou no meu caminho. Nós não somos culpados, culpados são os outros. E se nós não tivermos cuidado, nós culpamos até o próprio Deus. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse me abençoado mais, se o Senhor tivesse feito isso, se o Senhor tivesse respondido minha oração, se o Senhor tivesse agido assim, se o Senhor tivesse, a culpa é de quem? É de Deus. Vamos pegar Adão. O que foi que Deus fez com Adão? Onde foi que Deus colocou o primeiro homem? Onde foi que Deus colocou o primeiro casal? Tinha um lugar melhor para Adão estar do que no paraíso. Deus colocou tudo o que Adão precisava lá no paraíso. E o que foi que Adão fez? Adão pecou. Onde? No deserto. Não, no paraíso. Vamos pegar o exemplo de Israel, a nação de Israel. O que foi que faltou Deus fazer para Israel? Um povo que nem povo era. Deus chama, Deus estrutura, Deus multiplica, Deus protege, Deus dá lei, Deus dá tudo, Deus dá terra. O que a nação de Israel faz? Retribui ao amor de Deus? Não. Não. Se desvia, peca contra o Senhor. Por isso o dono da vinha pergunta, vem cá. Ele está chamando agora, quem está ouvindo, vem cá você, vem cá. Julga entre eu e a minha vinha. O que foi que faltou eu fazer para ela? O que foi? Glória a Deus. O que foi que faltou eu fazer para a minha vinha? O que foi que faltou eu fazer para o meu povo? Me diz, eu deixei de fazer alguma coisa por eles? Então por que esperando eu que desse frutos bons, eles produziram frutos maus? O que foi que aconteceu? E a resposta que qualquer ouvinte daria naquela época é: nada. Não faltou o Senhor fazer nada, dono da vinha. O Senhor fez tudo, escolheu o lugar, colocou uma cerca, colocou água, fez uma torre, fez um lagar. O Senhor fez tudo. E assim também Deus fez comigo e Deus fez contigo. Ei, eu não estou falando que Deus fez tudo o que nós queremos, mas Deus fez tudo o que nós precisamos.
Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Sim ou não? É por isso que agora, preste atenção. O dono da vinha vai dizer o que ele vai fazer com a sua vinha. Primeiro ele pergunta, o que foi que faltou eu fazer para ela? E a resposta é, nada. Então agora ele diz o que eu vou fazer com ela. Preste atenção, versos 5 e 6. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Ele nem diz que vai fazer, ele pretende. Tirarei a sua sebe, a sua cerca, para que a vinha sirva de pasto. Agora sim, os animais vão invadir. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Palavra de Deus, igreja. O que é que esses versos estão dizendo? O amor do dono da vinha pela vinha não muda, mas o tratamento dele vai mudar. O amor continua o mesmo, mas o tratamento dele agora muda. Ele diz, eu vou tirar dela toda a proteção que eu tinha colocado. Estava debaixo das minhas asas, agora eu vou tirar. Eu cuidei, eu amei e não retribuiu. Pois agora eu vou tratar de uma forma diferente. Agora eu vou tirar a proteção. Agora eu vou tirar o cuidado. Agora eu vou tirar a cerca. E agora o inimigo vai fazer o que ele quiser fazer. Ele diz que ele pretende fazer isso. E eu entendo esse pretendo como ainda uma chance. Olha o que eu posso fazer, me escuta, se arrepende enquanto é tempo. Eu não fiz ainda, mas eu estou disposto a fazer. Quem está entendendo? Está claro, não está? Mas para que fique ainda mais claro, no verso 7, o texto explica. Deixa mais claro ainda acerca de quem Deus está falando. Não é de vinhas literais que Deus está falando. Olha o verso de número 7. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta, amada, querida do Senhor. Oh Deus! Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Agora ficou cristalino. A vinha é a casa de Israel. A vinha é o povo de Deus. A vinha é o povo amado do Senhor. Povo que Deus amou, povo que Deus cuidou, povo que Ele desejou que trouxesse um bom fruto para Ele. Mas ao invés de justiça, veio quebra dos mandamentos, quebra da palavra de Deus, desobediência. E ao invés daquilo que Deus queria, veio maldade contra o próximo. Clamor aqui significa o pobre clamando, porque está sendo feita injustiça contra ele. E assim termina a parábola da vinha. E a pergunta é, o que que isso nos ensina sobre o amor de Deus por nós? Quem acredita no amor de Deus aqui? Mas sabe qual é o amor de Deus que é demonstrado aqui? É o amor de Deus que espera uma resposta de mim e de você. O amor de Deus aqui, Ele espera um fruto. Por 3 vezes nesse texto eu contei. O dono da vinha desejou. O dono da vinha esperou.
O dono da vinha quis, teve uma expectativa. Por que que ele amou? Por que que ele cuidou? Porque ele esperava algo. E claro, literalmente falando, o dono da vinha espera um retorno financeiro. Deus não. Deus espera um retorno em fruto. E o que é o fruto aqui, pastor? É a justiça. O fruto aqui é uma mudança de vida. O fruto aqui é uma transformação. O fruto aqui é o entregar-se ao Senhor em amor e andar em amor perante Ele. É esse o fruto que Deus espera. Então, voltando àquela pergunta do início. O amor de Deus não espera nada em troca errado. Financeiramente falando, talvez a música esteja falando disso, amém. Deus não quer um pagamento, mas Deus quer uma resposta do ser humano. Deus quer uma mudança do ser humano compatível com o seu amor por nós. Deus espera isso de nós. Isso é diferente do que o mundo espera. Porque muitas vezes o retorno que o mundo espera de nós é um retorno incompatível com a nossa capacidade. Tem pais que investem no filho, na filha, para que eles sejam médicos, para que eles sejam advogados. E às vezes esse nem é o dom que a pessoa tem. Não é o dom que o filho tem, é o que o pai quer, é o que a mãe quer. Então o mundo vai esperar retornos, muitas vezes, que estão acima da capacidade da pessoa. Deus não. Deus vai esperar o retorno que está compatível com aquilo que nós temos a capacidade de fazer para Ele. É de acordo com aquilo que Ele já nos deu. É o dom que Ele nos deu. É isso que Ele vai cobrar de nós. É a capacidade que Ele nos deu. É só isso que Ele vai pedir de nós. O mundo, muitas vezes, vai procurar um fruto que é incompatível com o nosso bem. Deixa eu dar um exemplo. Mães que criam filhas e depois as vendem para a prostituição. Isso existe, pastor? Existe aqui no Brasil, em qualquer país do mundo existe. Qual é o fruto que aquela mãe quer por ter criado aquela filha? É um fruto errado, é um fruto pecaminoso. É um fruto que não faz bem para ela. Deus não. Ele quer um fruto de nós, mas é um fruto que primeiramente faz bem para nós. É um fruto que nos salva. É um fruto que nos transforma. Deus é diferente do mundo. Então Deus não está errado em cultivar amor em mim e em você. E esperar um retorno. Sendo que o retorno é o nosso próprio bem. É a nossa transformação, é a nossa conversão. Isso combina. Esse texto, esse retorno que Deus espera, ele combina com o restante da Bíblia. Nós podemos ver, por exemplo, qual foi a pregação de João Batista. Você lembra que João Batista veio como precursor do Messias? O que foi que João Batista pregou? Ah, Deus ama vocês. Mas não importa como vocês vão reagir ao amor de Deus. Foi isso que João Batista pregou? Escuta a mensagem dele. Que está lá em Mateus capítulo 3, versos de 1 a 10. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam até com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, fazendo sabe o quê? Confessando os seus pecados. Olha o fruto que Deus quer: mudança de vida, transformação, entrega ao Senhor. Mas nem todos queriam.
Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: fofos de Jesus. Não, raça de víboras. Se um pastor disser um negócio hoje, um negócio desse hoje, ele é preso. Raça de cobras. Não vocês, estou lendo o texto, viu? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha o que ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É como se o arrependimento fosse uma árvore que produzisse frutos, mudança de vida. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O verso 10 para concluir. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. No passado, Deus criou árvores, esperando que elas dessem. Que elas dessem? Não. Porque a videira deu fruto. Só que foi um fruto ruim. Deus espera que a árvore dê. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O que é um mau fruto? É uma má ação. É uma má palavra. É um mau pensamento. É um mau comportamento. Isso qualquer um faz. Mas ele diz: toda árvore que ele planta e não der bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O que é então que Deus espera de nós essa noite? O que é então que Deus espera de mim e de você? Deus espera que tragamos frutos a Ele, compatíveis com o amor dEle por nós. Só isso. Que o fruto que nós entregamos a Deus seja compatível com aquilo que Ele tem ministrado na nossa vida, com o amor, com o cuidado que Ele tem tido por cada um de nós. Pastor, e o que seria esse fruto? Em uma palavra, pastor. Se fosse para resumir o fruto que Deus quer de nós, em uma palavra, esse fruto seria amor. Inclusive, quando Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, ele diz que o fruto do Espírito é o quê? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mas primeiramente, o fruto do Espírito, o fruto de Deus, o fruto que Deus quer manifestar na nossa vida, é o amor. Então, meus irmãos, meus amigos, Deus deseja que retribuamos amor com amor. Deus deseja que retribuamos o amor dele por nós com o nosso amor a ele. E não é exatamente isso que Isaías faz aqui? Isaías canta um cântico para quem? Isaías manifesta o seu amor para com Deus. Ele fala: o meu amado, o meu amado, o meu amado. Você pensa que Isaías teve uma vida fácil? Ele era profeta. Há uma lenda que diz que Isaías morreu cerrado ao meio. Mesmo tendo uma vida difícil, vida de profeta, Isaías manteve o seu amor para com o Senhor. E ele demonstrou esse amor cantando ao Senhor. Deus deseja
que você retribua ao amor dele por você, amando. Deus deseja que você volte a cantar para ele, mas não de forma automática, não de forma mecânica. Deus deseja que você volte a cantar para ele de maneira apaixonada. Deus deseja que você volte a cantar para ele quando você estiver sozinho com ele. Deus deseja que você volte a cantar para ele quando você estiver no meio de outras pessoas. Canta ao teu amado, adora ao teu amado, manifesta o teu amor para com ele, adorando a ele, cantando a ele, como talvez uma vez você fez, mas você deixou de fazer. Volta a cantar para o teu Senhor. Uma pessoa apaixonada, você pode perceber, ela canta pelos cotovelos. Qualquer música ela está cantando, ela está assobiando. Por quê? Porque ela está apaixonada, lembrando do amor dela. Quando nós estamos amando a Deus, nós vamos querer cantar para Deus. Não importa quem está ao meu lado, eu vou cantar para ele, eu vou assobiar, eu vou louvar ao meu Senhor. Volta a cantar para Deus, para o teu amor voltar a aquecer no coração em relação a ele. Não deixa a tua boca fechada, louva ao Senhor. Foi uma das maneiras, não é a única, mas foi uma das maneiras pela qual Isaías demonstrou o seu amor. Eu vou cantar um cântico ao meu amado, acerca do meu amado. Eu vou te falar do meu amado. Deus quer, Deus espera que nós retribuamos o amor dele com amor a ele. Mas não apenas isso. Deus espera que você retribua amor com amor ao próximo. Ah, pastor, aí ficou difícil. Porque o meu próximo não merece o meu amor. O meu próximo tem me agredido. O meu próximo tem me magoado. E quem disse que você vai amar o teu próximo porque ele merece? Você vai amar o seu próximo porque você já é amado pelo teu Senhor. Você vai amar o teu próximo com o amor que ele te deu. Não é com o amor que o teu próximo te dá. É com o amor que ele já te capacitou a manifestar na vida das pessoas. Ei, deixa o amor fluir através de você. Deixa o amor de Deus, não para o amor de Deus. Deixa o amor de Deus fluir através de você. Fica de pé, por favor, grupo de louvor. Mas talvez haja alguém aqui essa noite que está precisando fazer algo, que precisa vir antes de demonstrar amor a alguém. Porque nós não podemos demonstrar amor se primeiro nós não recebermos o amor de Deus. Então eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui essa noite querendo receber este amor do Senhor na noite de hoje. E Deus me ama, pastor? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Deus me ama, pastor? E a melhor resposta que já foi dada para essa pergunta, ela foi dada no Calvário. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Quem quer receber o amor de Deus esta noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Talvez o amor Aleluia. não tenha fluído através da sua vida. Glória a Deus. Talvez você não tenha conseguido amar a Deus. Talvez você não tenha conseguido amar ao próximo. O amor tem ficado parado em você. Oh, Santo Deus. Mas agora eu quero convidar você a liberar. Eu quero convidar você a liberar este amor esta noite. Talvez você tenha calado a sua boca.
Ou talvez a tua boca tenha se aberto para fazer coisas que não agradam a Deus. Talvez a tua boca tenha se aberto para você reclamar, para você murmurar, talvez até para você falar mal de alguém. São coisas normais de quem não está retribuindo ao amor de Deus. Mas nesta noite eu quero convidar você para que uma mudança seja feita no nosso coração. Quero convidar você a receber o amor de Deus. E no momento em que você recebe também, a decidir: eu quero amar, Senhor, mais. Eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero amar o meu próximo mais, Senhor. Sem olhar para o merecimento dele, sem olhar para o merecimento dela, e sim para aquilo que o Senhor já tem derramado na minha vida. Vem, Senhor, derramar do teu amor sobre nós esta noite, Senhor. O fruto que o Senhor espera de nós se resume nesta palavra: amor. Porque o fruto do Espírito é amor. E talvez agora, Senhor, há corações carregados de sentimentos contrários a isso. Talvez há corações carregados de mágoa hoje, Senhor. Talvez há corações carregados de ciúme, de inveja, de ódio, de ingratidão, de incredulidade. Mas o amor está aqui essa noite. O amor que foi demonstrado no Calvário, ele está aqui essa noite para encher a cada um de nós com o amor que vem dele e que transborda para outras vidas. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, se você está sentindo um chamado de Deus para algo esta noite, para receber, para demonstrar algo de Deus, para recebê-lo como Senhor e Salvador, para se reconciliar com Ele, para renovar os seus votos, não importa. Se você está tomando uma decisão, que o Espírito Santo está te tocando agora, enquanto nós estamos adorando ao Senhor. Se você quiser, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, para nós encerrarmos orando uns pelos outros. Glória a Deus. Abençoa, Senhor. Unge, Senhor.